tudo bem? Fabiano Perrone aqui do Prosa Teológica. Fazia um tempo aí que eu não soltava nenhum vídeo, mas estou retomando aqui com a ousadia de falar de alguém que por muitos é conhecido, por outros não, que é considerado, foi chamado na década de 60 pela revista Time como missionário dos intelectuais. Estou falando de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer fez até algumas colinhas que nasceu em 1912 e morre em 1984, aos 72 anos. Lutou por 6 anos com câncer e, após 6 anos dessa luta, ele foi se encontrar com o Senhor. Francis Schaeffer foi influenciado por algumas pessoas, né? Um dos seus professores foi Green Marshall, foi grandemente influente na parte teológica, bíblica, né? E Van Til, Cornelius Van Til, na parte de apologética. Francis Schaeffer ele foi enviado pela Junta Missionária Presbiteriana dos Estados Unidos para a Europa, para ele fazer um trabalho missionário com crianças. E por fim, Francis Schaeffer, então, ele vai e ele inicia um trabalho na Suíça, lá, chamado L'Abri, que significa abrigo, né, em francês. Então ele começa a fazer um trabalho. E nesse local, no L'Abri, hoje tem vários lugares do mundo, era um local onde Schaeffer ele se reunia com as pessoas. Ali muitas pessoas iam para lá, passavam um período de tempo, estudantes de várias nacionalidades, de várias concepções de fé, crenças de fé, mas Schaeffer, com muita maestria, com muita sabedoria, usava ali o seu conhecimento para poder dialogar e conversar com essas pessoas. Era o caminho que ele tinha, então, de poder realmente ser alguém que pôde influenciar e levar muitas pessoas a Cristo, né? Uma pessoa que ele teve como um grande amigo, ele foi Hans Huckmacher, que era um professor de artes, que foi trabalhar na Universidade Livre de Amsterdã, fundada ali por Abraham Kuyper, né? E foi após esse na Suíça, houve o primeiro, como que eu posso dizer, a sequência do trabalho de L'Abri, né? Ali, através de Huckmacher lá na Holanda. Mas eu gostaria de indicar a vocês alguns livros para você que queira saber um pouco mais, conhecer um pouco mais Francis Schaeffer, né? Eu sou um mísero conhecedor, tenho muito gosto por aprender e aí vou adquirindo livros e vou lendo. Mas se você quiser saber um pouco mais de Francis Schaeffer, vou te indicar duas pessoas. Uma é o Alan Porto, que tem lá o seu blog, a Bíblia Jornal, a Bíblia e o Jornal, acho que uma coisa assim. Mas procura lá, Alan Porto, você vai ver bastante coisa, ele é bem entendido na questão de Francis Schaeffer, e também Guilherme de Carvalho. Se você procurar, você vai achar bastante coisas. Se eu não me engano, Guilherme de Carvalho deu uma palestra de vários dias, são vários vídeos falando sobre a vida de Francis Schaeffer. Mas eu quero deixar a dica para você. O primeiro livro é esse Francis Schaeffer e a Vida Cristã, A Espiritualidade Contracultural. William Wedgwood, que é o autor, ele foi alguém que conviveu com Francis Schaeffer num período ali no L'Abri, ali na Suíça. Então esse livro, eu acho que em português é o livro mais completo que você vai ter sobre Francis Schaeffer. Depois um outro livro que eu gosto de ler também, que é um pouco mais resumido, mas ele é bem objetivo, é esse livro aqui, ó, Servos de Deus, do Franklin Ferreira. E aqui vai ter um capítulo que vai falar sobre a vida de Francis Schaeffer. E indicar mais alguns livros dele, né? Os livros do Francis Schaeffer, a maioria dos seus livros estão pela editora Cultura Cristã, que é uma editora confessional da Igreja Presbiteriana. E ele, como presbiteriano, vários livros dele, de palestras, de mensagens dele, vai se encontrar também nessa editora. E também você vai encontrar também na editora Monergismo, que é uma editora de linha reformada. Você vai encontrar alguns livros ali também. E tem um livro da Aba Press, né, que é o único livro que eu vi que tem fora essas duas editoras, que se encontra no que diz respeito a português. Pessoal, para você assim, eu quero entender um pouco mais do conceito do pensamento geral de Francis Schaeffer. Eu gostaria de indicar para você assim, esse livro aqui, ó, Como Viveremos,
ele vai falar de Roma até os dias atuais, vai falando as mudanças que foram acontecendo no tempo, e ele vai mostrando isso de uma forma muito assim precisa, né, com um detalhamento e com uma percepção divina que Deus assim o deu para ele. Mas tem essa trilogia do Francis Schaeffer, que é o Deus que intervém, tem a morte da razão e tem o Deus que se revela. Esses três livros são os livros que você vai ver todo o pensamento sucinto aqui de Schaeffer. Eu comecei por esse livro, como o Alan Porto também fala. É um livro assim, você fala é um livretinho, é fininho, mas é um livro que eu li com um tempo, depois eu li de novo. Mas é interessante, ele vai mostrando pelo meio da arte, da cultura, a decadência do homem, né? Foi se expressando isso através de quadros, de pinturas, de monumentos, de construções, de músicas, é muito bacana. Então esses livros aqui são livros que eu te indico. E Schaeffer, ele se preocupava muito com as pessoas, ele se importava muito com as pessoas. O Labrie, ele cresceu com essa essência de aproximar as pessoas, dialogar com as pessoas, de gerar uma mudança na vida das pessoas naquilo que eles buscavam, né? Porque Schaeffer viveu nesse tempo, o tempo do anseio da alma. Não que hoje não seja, mas a questão do tempo moderno, as perguntas eram gritantes demais, e ele vai falando tudo sobre os filósofos do passado, do presente, aí é muito interessante. E aí tem esse livro, Não a Gente Sem Importância, né? Como eu disse, que ele se importava demais com as pessoas. Schaeffer também vai ter alguns livros aqui, e eu separei deles aqui, são três que vão ser comentários bíblicos, né? Mas um interessante também é a poluição e a morte do homem. Ele vai falar sobre a questão ecológica. Livros sobre comentários bíblicos, tem esse, a história de Josué, que é um comentário bíblico. Esse aqui, ó, Morte na Cidade, uma boa parte ele vai falar sobre o livro de Jeremias, bacana também. E outro livro, pessoal, que tem esse aqui, ó, A Obra Consumada de Cristo, que é um comentário de Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8, tá? Não sei se hoje a editora ainda tem esse livro como publicação, mas é um comentário do capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos, tá? Outra coisa assim interessante que Schaeffer falava muito, se você ler nesses três livros, né, nessa trilogia, uma das coisas que o Schaeffer falava bastante era a questão da arte, né? E eu acredito que ele foi influenciado uma boa parte por Huckmacher, porque ele era uma pessoa muito entendida na questão da arte, né? Então é uma pessoa muito bacana também para você ler, que você pode complementar aí com os conhecimentos acerca de Schaeffer no que diz respeito à questão da arte. E ele lançou esse livro, agora que eu lembrei, pela Ultimato, tem esse livro aqui, ó, A Arte e a Bíblia, né? Schaeffer vai falar sobre esse quesito da arte. E pessoal, todos nós podemos por algum momento passar por alguma crise. A pessoa pode passar por crise existencial, crises de fé. E Schaeffer também não foi diferente, também passou por isso. E ele fala assim, interessante que Schaeffer ele era de uma linha reformada e muitos vão falar sobre a questão da segunda bênção, né, que é o batismo no Espírito Santo. Ele falou uma expressão: eu não creio na segunda bênção, mas algo aconteceu. Porque Schaeffer estava num momento de crise, de tudo que ele pensava, tudo que ele estava falando, e teve um momento que ele sentiu-se com o encontro, com fosse descortinar dos olhos, uma revelação, uma compreensão, um entendimento. E aí surge esse livro, A Verdadeira Espiritualidade, que é um livro fantástico que eu te indico. Outro livro que tem a marca do cristão, que esse que é da Pressa que eu disse também, que fica aí a minha indicação. E os livros da Monergismo, tem um que eu não tenho, que é Gênesis Espaço-Tempo, que eu quero adquirir esse livro, mas eu não o tenho. Um seria esse aqui, ó, Nenhum Conflito Final, a Bíblia sem erros e tudo que ela afirma. Lembrando que Schaeffer, ele vai seguir essa linha da inerrância da Bíblia, né? Ele vai até fazer uma crítica a alguns teólogos aí, por um método dos teólogos liberais, né, que começou a desvalorizar, desconsiderar como a Bíblia como palavra de Deus e como tendo questão de como mitos e tal, tudo mais. Ele vai falar que a Bíblia não, ela é inerrante, né? Então ele vai seguir essa linha aí como sendo um reformado, né? Depois outro que tem pela monergismo é esse, a 25 Estudos Bíblicos do Schaeffer. O último que foi lançado dele é isso daqui, ó, O que Aconteceu com a Raça Humana, Francis Schaeffer, aqui também. E aqui, pessoal, deixei por último para
como conclusão desse vídeo, esse livro que é muito bacana, A Igreja do Século XXI. Foram resumidos aqui 4 livros dele. A Igreja no Final do Século XX, A Igreja Diante do Mundo, que a observa, o Manifesto Cristão e o Grande Desastre Evangélico. Se eu não estiver enganado, eu acho que esse o Grande Desastre Evangélico acho que foi o último escrito dele, né, do Schaeffer aí, quase próximo ao fim da sua vida. Então, pessoal, é isso, né? Fica aqui a dica de mais um autor, de Francis Schaeffer. É alguém que vale a pena ler, é alguém que vale a pena nós realmente considerarmos. James Packer, em vários livros, né, ele fala e comenta sobre Francis Schaeffer, né? Francis Schaeffer era uma pessoa muito para frente do seu tempo, né? Também te indico, vai lá na escola Charles Spurgeon, lá você vai ver os vídeos que foi feito do Como Viveremos, né? Muito bacana, bem interessante. Então, James Packer faz recomendação de Francis Schaeffer, o valorizando grandemente. Então, ele foi um grande mestre para a igreja, alguém que pode realmente nos ajudar a pensar, a refletir e, acima de tudo, contribuir com atitudes que assim podemos ter. Lembrando que o propósito deste canal é sempre nós estamos falando de um livro, né, ou de um autor, como eu fiz agora, indicando vários livros, para que você possa tomar proveito e a gente possa fazer alguma aplicação na nossa vida. Tá ok? Ainda você que é universitário, aí fica a dica, leia Francis Schaeffer, vai te ajudar de alguns debates, de algumas situações que você possa passar na universidade mediante alguns questionamentos à questão da sua fé. Tá ok? Até a próxima e um grande abraço.